Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Bom dia na paz do Senhor, amados irmãos. Nós vimos então, durante todo esse período, a história do avivamento. A base sempre foi Atos dos Apóstolos, o livro dos Atos, que poderia chamar-se os Atos do Espírito Santo, né? Não simplesmente dos apóstolos, mas a base de todas essas lições, essas 12 lições, e a última é hoje, né? A 13ª, a base sempre foi o livro de Atos, o capítulo 2, o capítulo 10 e o capítulo 19, é onde você vê então o revestimento de poder. E nós vamos fechar agora, voltando para o Antigo Testamento, uma palavra profética do profeta Abacuque, no capítulo 3, que ficou chamado, denominado, a oração de Abacuque, onde ele então faz esse clamor, esse pedido para Deus, que dá o título da lição de número 13, Aviva, ó Senhor, a tua obra. Graças a Deus. Dia 26 de março, e o nosso textuário é o versículo de número 2, que diz, então esse é o texto principal, o texto maior, e a nossa verdade prática, ela diz o seguinte, é vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias, até que o Senhor Jesus volte para acolher a sua igreja num primeiro momento e depois para implantar o seu reino, conforme apontamentos proféticos. Então, vamos ler a leitura bíblica de classe, que está no livro de Abacuque. Abacuque é considerado um dos profetas menores por causa do conteúdo do profeta Abacuque, que é muito pequeno em relação ao profeta Isaías, em relação ao profeta Jeremias, em relação ao profeta Ezequiel, ou mesmo do livro do profeta Daniel, que são os 4 primeiros profetas. Então, a gente divide pedagogicamente, quem estudou síntese do Antigo Testamento, né, Paulo? Síntese, a gente aprende livro por livro, mas uma ideia. A irmã Vera, aqui o Paulo e outros irmãos estão na escola teológica, estão estudando a síntese do Novo Testamento agora, mas eles já estudam. Síntese é apenas uma ideia, não é um aprofundamento no conteúdo de cada livro. Então, quem estuda a síntese vai entender essa divisão pedagógica do Antigo Testamento, feita pelos professores de teologia, para facilitar o entendimento do aluno. Então, se dividiu em basicamente 4 blocos, sendo que o último subdivide em mais um, por isso 5, mas a divisão seria Pentateuco, 5 primeiros livros, né? Livros históricos, que vai desde Josué, né, até basicamente o 2 Crônicas. Aí você tem os livros poéticos, que basicamente é o livro de Jó, é um livro poético, Salmos, os Salmos são livros poéticos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. E aí começam os chamados livros proféticos, e aí a divisão, profetas maiores, profeta Isaías, o profeta Jeremias, o livro das Lamentações de Jeremias, o livro do profeta Ezequiel e o livro do profeta Daniel. Os demais, de Oséias até Malaquias, são os livros dos profetas menores, porque tem menos conteúdo. Então, isso é uma síntese, uma ideia.
antes de nós adentrarmos no livro do profeta Abacuque. Então, Abacuque, capítulo 3, versículos 1 a 2, e depois versículos 16 até o versículo 19. Quero convidar os irmãos presentes para se colocarem de pé para a leitura da santa e bendita palavra do Senhor. E antes de nós lermos, eu quero aqui cumprimentar o irmão Naber Mesquita, que ontem completou mais um ano de vida, glória a Deus, né? E também o pastor Márcio Monteiro, né? Também completou mais um ano de vida ontem. Parabéns, o irmão Naber é nosso aluno assíduo aqui, e olha que ele é um membro da Orquestra Sinfônica de Campinas, mas mesmo assim ele vem na Escola Bíblica Dominical. Oh, glória! Então vamos, irmãos, fazer a leitura juntos, todos com voz alta. Versículo 1 do capítulo 3. Oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua voz, aliás, a tua palavra, e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Versículo 16. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, à sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto ainda que a figueira não floresce, e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como o das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar? Pai Santo, Deus eterno, com ações de graças, no nome do Senhor Jesus, nós clamamos por Ti, nesse primeiro dia da semana, nesse domingo, pedimos as Tuas bênçãos, as Tuas misericórdias, para compreendermos o conteúdo da Tua santa palavra profética, dada ao profeta Abacuque, há mais de 2.600 anos atrás. Senhor, que essa palavra produza vida e avivamento em nós. Assim nós te pedimos com fé, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar, meus amados irmãos. Vamos pensar um pouquinho sobre esse texto áureo. Veja que no primeiro versículo ele já fala como que funciona essa oração. É um canto, né? E ele inicia dizendo: ouvi, Senhor, a tua palavra. Olha que interessante. Vamos pensar um pouquinho no contexto histórico para nós entendermos essa oração, esse clamor. Primeira coisa que eu preciso entender: a terra estava sendo assolada por uma nação belicosa chamada de caldeus ou mesopotâmicos, povos que vêm da região do rio Tigre e do rio Eufrates. Aquela região de rios ou entre rios foi denominada pelos gregos como Mesopotamos. Meso é meio ou entre, e potamos, rios. Mesopotâmia, região entre rios, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Ali desenvolveu-se civilizações muito antigas,
Possivelmente ali nasceu a escrita cuneiforme, ou seja, a escrita em forma de cunhas. Pegava um tablete de barro em forma de cunha e ia escrevendo. Então a ideia da escrita nasce nesse centro civilizador. Povos brotaram ali, como os acádios, os caldeus, os sumérios, os babilônicos. E esse período é o período do segundo império babilônico. Não é do primeiro, é do segundo. O segundo período, quem encabeçou esse império foi Nabopolassar. Ele criou o império babilônico, passou para o filho dele Nabucodonosor, que passou para o filho dele Nabônido, que passou para o filho dele Belsassar, e acabou o império. Nesse intermédio, nesse inteirinho entre Nabucodonosor e Nabônido, há pelo menos 4 príncipes que governam, que a Bíblia fala o nome deles, como por exemplo, aparece ali o nome de um rei chamado Tiglat-Pileser. Aparece o nome, esse não aparece, Laborizoacorde, é um príncipe. Neriglissar aparece na Bíblia. São príncipes que governam no período que Nabucodonosor ficou demente. Então os príncipes governaram. Aparece, por exemplo, no período de Daniel, apenas o nome de Belsassar. Não aparece o nome Nabônido, porque o Nabônido, que era o herdeiro do trono, era um rei cientista, botânico. Então o filho dele, que era o segundo na linhagem da sucessão, o primeiro na linhagem da sucessão, mas o segundo no governo, fazia a corregência com o pai. É por isso que ele fala para Daniel, que quando se Daniel revelasse o sonho, se revelasse a escrita na parede, o Mene, Tekel, Ufarsim, se ele descobrisse o que estava escrito ali, Daniel seria o terceiro no reino, não é o segundo, porque o segundo era o próprio Belsassar, o primeiro era Nabônido, o rei cientista, que ficava lá nos jardins suspensos da Babilônica, estudando a botânica da época. Então nós estamos falando do período babilônico, mas do segundo império babilônico. Aparece um outro nome na Bíblia conhecido, Nebuzaradã, ou então Nebuzaradão. Esse era o general do Nabucodonosor. Foi o general, o principal militar na época de Nabopolassar e também de Nabucodonosor. Bom, é nesse contexto histórico que a região do corredor sírio-palestino, ou seja, o que é a Palestina segundo a Bíblia? A atual faixa de Gaza, aquela faixinha, aquilo que era apelidado de Palestina. Palestina vem de filisteus, só que vocês sabem que o F antigamente escrevia com PH, então Filistia, mas acabou vindo para nós como Palestina. Filisteus, é a faixa de Gaza apenas. O imperador romano Adriano, para destruir a identidade do povo judeu, apelidou toda a Canaã de Palestina, mas é um nome errado. O nome Palestine ou palestino é apenas para a faixa de Gaza. Ali estaria, segundo a Bíblia, não estou discutindo a questão hoje, tá? Segundo a Bíblia, filisteus, palestinos, é só a faixinha de Gaza. O resto é a terra de Canaã. E como você sai da Síria e passa pela faixa de Gaza, aquele corredor, aquela ponte terrestre que liga a África, a Ásia e a Europa, essa pontinha terrestre, ficou apelidada como corredor sírio-palestino, porque passava pela Síria, onde Abraão morou, lá em Harã, e desce e passa pela faixa de Gaza para atingir o Egito. Muito bem, então essa região estava sendo assediada, atacada pelo rei, pelos babilônicos. Então é nesse momento que não tem mais o reino de Israel, que 100 anos antes já tinha sido deportado pelos assírios. Agora o reino de Judá tinha sido também deportado para a Babilônia. Só tinha o povo que estava voltando do exílio, povo empobrecido, com muitas misturas étnicas, ou seja, ali já tinha samaritano, tinha árabes,
tinha todo tipo de etnias. Nesse contexto de desolação, de destruição, de saque dos exércitos caldaicos ou mesopotâmicos, nesse ambiente de tristeza, de abandono e de desesperança, que o profeta Abacuque vai fazer a sua oração. Aí ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra. Que palavra ele está se referindo? Deus está falando naquele momento com ele, ou ele está se referindo a partes da Bíblia, como o profeta Isaías, que disse que a terra seria punida, como o profeta Jeremias, que disse que Jerusalém seria destruída, como o profeta Daniel, que no exílio fala também do que estaria acontecendo com a terra santa, com Canaã, se o povo fosse rebelde à voz do Senhor. São os escritos. Ele está se referindo à palavra, ele está se referindo às palavras proféticas anteriores, que faziam um apontamento, que depois de 70 anos, sob o governo babilônico, é o profeta Jeremias que diz isso, que Babilônia dominaria os povos por 70 anos. Tem gente que pensa que o cativeiro durou 70 anos, mas na verdade foi o domínio babilônico, porque o profeta Jeremias diz 70 anos. Ele usa uma expressão hebraica, lá vavel, lá significa para, e vavel, Babel, Babilônia, 70 anos de domínio babilônico, porque na verdade a destruição de Jerusalém foi por volta do ano 586 a.C., e 50 anos depois eles retornam do exílio. Dá 50 anos da destruição, dá 70 anos, se você considerar o primeiro assédio babilônio no reino de Judá, que foi quando o rei Josias morreu, quando o Egito tirou a autonomia de Judá, matando o faraó Necal, estava subindo para fazer guerra com a Babilônia, e passou pela via mares. O rei Josias quis enfrentá-lo, não orou, né, irmão? Tem gente que é assim, atrapalhado, em vez de orar, buscar a presença de Deus, não, eu vou lá, morre, irmão. Deus não tem compromisso com gente que não quer estar no centro da vontade de Deus, irmão. E ele, irmão, resolveu parar o rei do Egito. O faraó Neco matou ele, tirou a autonomia do reino de Judá. Então, se considerar essa incursão, que Israel perde, que Judá perde a autonomia, e que Nabucodonosor vence a guerra, ele derrota Neco, o faraó egípcio, na batalha de Megido. Aí o que acontece? O rei do Egito, e não especificamente o rei do Egito é derrotado, volta para o sul, mas Nabucodonosor não era nem rei na época, mas ele era o herdeiro do trono. Ele, juntamente com Nebuzaradã, chega em Jerusalém e leva um grupo de judeus cativos para a Babilônia. Quem? Os mais inteligentes, a nata, os cientistas de Israel. Quem era? Daniel, Azarias, Misael, Ananias, só esse grupo que foi levado, um grupo pequeno de judeus, os mais capazes, foram deportados para a Babilônia. Se você considerar esse por volta do ano 605 a.C., porque Jerusalém será destruída 70 anos aliás, será destruída 20 anos depois. Se você considerar esse grupo como o cativeiro, o início do cativeiro, vai dar 70 anos. Mas se você considerar a destruição de Jerusalém, dá só 50 anos. Mas não há problema, porque quando Daniel está orando e compreende o que disse o profeta Jeremias, ele compreendeu na seguinte perspectiva, que o governo, porque veja que interessante, Daniel já está no governo medo-persa, ele já está no governo num outro império, não são mais os babilônios, e ele compreende o que? O fim do domínio babilônico, que são 70 anos, como disse o profeta Jeremias, 70 anos para a Babilônia. Então ele entendeu, falou, acabou o governo babilônico, então acabou o domínio babilônico, então Deus vai restaurar o seu povo. Agora, olha que interessante, o problema é que isso aí é o momento que não houve a restauração ainda. Então Abacuque começa a orar para Deus antecipar a restauração. Ele quer que Deus antecipe a restauração. Ele sabia de tudo, sabia do que estava ocorrendo, sabia que haveria um terrível
assédio e destruição das terras bíblicas, ele sabia, era inevitável, ele conhecia as profecias. É por isso que ele fala: aviva, torna a dar vida para o reino de Judá. Porque ele está falando do reino de Judá, irmão. Aqui ele não está profetizando sobre a igreja, ele está falando sobre o reino de Judá. Aviva o povo judeu, traga de volta os judeus, traga o reino judaico novamente, meu Deus. Aviva a tua obra no meio dos anos, ó. No meio dos anos já notifica. Agora ele admite que haverá ira. Ele estava vendo a ira de Deus, então ele disse: mas na tua ira que o Senhor tenha misericórdia, porque ele sabia que não era mais possível não haver a punição. O juízo estava ali. Aparentemente não parece uma oração desoladora, mas dá uma olhadinha aí no capítulo 3 você pode abrir a sua própria Bíblia, ou então a lição em Abacuque, a partir do versículo de número 17. Então nós demos o contexto para vocês da tragédia do início da oração, do clamor. Mas olha o versículo 17, no capítulo 3 mesmo. Ele fala: porquanto, ainda que a figueira não floresça. Então veja agora o que está acontecendo. São 7 os principais produtos de Israel. São 7. Está lá em Deuteronômio capítulo 8. Quais são? Figo, figueira, videira, uva, que mais? Tamareira, tâmaras, romanceira, romã, e também oliveira, que é o produto da oliveira, azeitona, e também trigo e cevada. Então são 7 os produtos descritos em Deuteronômio 8, quando ele vai falar sobre os produtos da Terra Santa. São 7. Muito bem. O profeta Abacuque, aqui na sua oração, ele está terminando a oração, ele fala: porquanto ainda que a figueira não floresça, que é uma árvore que produz figo na Terra Santa, um dos principais. Que mais? Ainda que não haja fruto na vide, que não haja uva, que não tenha mais uva, ainda que o produto da oliveira minta. Você já comprou aquela laranja linda no mercado, e a hora que você corta não tem nada de caldo, de suco? Quando você abre o gomo está tudo seco. É uma laranja mentirosa, é um fruto que mentiu para você, porque você comprou aquele fruto pensando que tinha o quê? O suco. Aí você descasca a laranja e tira os gomos, está seco, não tem. Você joga no lixo, porque ela te enganou. É a mesma coisa, pegava a azeitona, parecia que era uma azeitona, mas a hora que você espremia, não tinha óleo, não tinha, o produto mentia para você. Então, ele vai citar os três frutos da Terra Santa que não vão produzir, porque a figueira, ela não dá flor, ela não floresce, então não terá fruto, não tem jeito de ter fruto antes da floração. Que mais? Não tem uva, não dá, não tem parreiras. E a oliveira, a azeitona, que é uma árvore resistente, que muitas vezes nem há necessidade de muito cuidado, mas a oliveira, a azeitona não produz o fruto dela. Ou seja, ele fala claramente aqui, o produto da oliveira minta. E aí ele diz que os campos não produzem. Ele está se referindo agora aos outros 2 frutos, que é frutos ou produtos, que é o trigo e a cevada. Então olha a situação, ele está retratando algo que está ocorrendo na Terra Santa, por causa do assédio, por causa dos ataques dos exércitos babilônicos. E ele vai dizer aqui mais, ele fala que não haja ovelhas. Olha, todo mundo sabe que o gado miúdo, as ovelhas, todos quase em Israel eram pastores, era uma profissão muito presente naquela região, pastores de ovelhas. E ele fala aqui, olha, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, porque os exércitos chegavam e roubavam os rebanhos para alimentar o exército babilônico. E finalmente nos currais não haja vaca. Então não tem nada, é época de carestia.
E ele está encerrando a oração dele, dizendo para Deus: ainda que os frutos da Terra Santa, profetizado pelo Pentateuco, pela Torá de Moisés, no capítulo 8, os 7 frutos não existam mais, não haja ovelhas, não haja vacas, em outras palavras, não tem mais nada de bens materiais. Versículo 18, ele diz: todavia, olha, irmãos, você consegue adorar Deus na tragédia? Porque nós temos uma fragilidade espiritual em só glorificar a Deus quando as coisas estão bem, quando está dando tudo certo. Mas ele está dizendo o seguinte: para mim não está dando nada certo, tudo está sendo assediado e está sendo saqueado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, eu glorificarei o Deus da minha salvação. Sabe o que eu lembro? Daquele hino que Deus diz que Deus é Deus, porque ele diz: se a porta abrir, ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, né? Na verdade, nós não podemos ser cristãos circunstanciais, ou seja, vai depender da circunstância para eu exercer a minha fé. Se o negócio estiver feio, então não quero nem saber, mas se estiver tudo bem, então que maravilha. Não, porque as coisas de Deus são extremamente diferentes da nossa construção imaginária, por um motivo muito claro, que é o primeiro, que é a questão da mácula do pecado. Então nós temos uma visão turvada por causa do pecado que está no gênero humano. Então a gente não enxerga, não consegue enxergar a grandiosidade de Deus. Mas observe Sara, quando ela tem 65 anos, Deus prometeu um filho. Quando ela tinha 80 anos de idade, ela chega à seguinte conclusão: bom, talvez eu deva pegar ao que diz o código de lei de Hammurabi, a influência, porque Sara era mesopotâmica, Abraão também, eles vieram de Ur dos caldeus, eles eram caldaicos, né? Falou: bom, talvez, o que diz o código? Diz que quando uma mulher não pode ter filho, pode pegar a sua criada, e essa criada é entregue ao marido, a criança gestada será parida sobre as pernas da senhora, e vai ser como se fosse o filho dela. Falou: bom, porque depois de 65 anos para 80, é muito tempo, então, eu acho que é isso. E aí então ela vai tentar dar uma força para Deus, né? Racionalmente ela vai lá e faz o que a legislação da época fazia. Só foi um problema que ela criou, em tentar ajudar a promessa de Deus. Quando Abraão tinha 99 anos, em Gênesis 17, a Bíblia diz claramente que Deus fala que vai dar um filho para ele, mas já tinha tido filho Ismael, mas Deus ignora isso e fala para ele: não, você vai ter um filho com Sara. Só que aí nós temos um problema muito grande, que você vê no capítulo 18 de Gênesis, porque Abraão está com 100 anos, Sara é 10 anos mais jovem que ele, 90 anos, e aí quando o anjo fala, não fala para ela, fala na tenda, mas ela escuta, e quando ela escuta a promessa de um filho, ela diz, ela apresenta os argumentos que eu e você apresentamos hoje nas nossas lutas, a impossibilidade. Por quê? Porque Abraão tem 100 anos, e a própria Bíblia diz no Novo Testamento, que os membros de Abraão estavam mortos, ou seja, não tinha mais vida. A Sara apresenta 3 argumentos plausíveis, racionais e verdadeiros. Por quê? Nós já somos velhos, o meu costume cessou, ela está dizendo que ela não tem mais ovulação, cessou o costume das mulheres, não tem mais seus ciclos, não tem mais ovulação, tem 90 anos, e finalmente ela fala: eu não tenho mais relacionamento conjugal. Afinal de contas, ela fala: eu vou ter deleite com o meu esposo, quer dizer, eu não tenho mais relacionamento conjugal. Ela apresenta esses 3 argumentos verdadeiros, era tudo verdade isso. Então, não havia. Mas aí Deus faz uma pergunta para ela: você acha que existe alguma coisa impossível para o Senhor? Então volta para Abacuque: ainda que não tenha alimento, ainda
você acha que é alguma coisa impossível para o Senhor? Então essa é a questão. Sinceramente, eu acho que hoje você levantou mais cedo para vir nessa escola dominical, porque Deus quer marcar uma coisa para o seu coração. Eu não sei qual é o seu deserto, eu não tenho nem noção por onde você anda passando, mas eu quero que você saiba, essa é a palavra profética. Ainda que todas as portas fecharam para você, Deus entrará com o sobrenatural. Isso se chama milagre. Foi o que Deus fez para Sara, porque com 90 anos nasceu Isaac. Então eu não sei, e isso significa que dos 65 até 90, quantos anos se passaram? 25 anos. Passa mesmo. As coisas estão acontecendo. Às vezes você ora, porque nós temos o espírito do capitalismo em nós, e a gente quer as coisas agora. Eu já vi até pregador pregando, recebe agora. Não pode ser depois, tem que ser agora. Que é bem lucro imediato, né? Veja como o capitalismo influencia a fé. Mas as coisas de Deus não são assim. Deus tem o seu kairos, o seu tempo. Ele é o Senhor das coisas, e Ele faz quando lhe aprove. Por quê? Porque Ele conhece a nossa natureza. Tem coisas que se Deus te der agora, você se arrebenta, por causa da sua estrutura pecaminosa. Ao invés de você ser como bênção para Deus, vai ser para a sua própria perdição e tragédia. Deus, na sua presciência, sabe trabalhar comigo, sabe quando é que eu devo receber aquela bênção, sabe trabalhar com você que entrou aqui, com você que está me assistindo. Deus conhece a sua estrutura, e na sua presciência, Ele te dará a vitória no tempo certo. O Isaac nascerá. Mas o importante é que nesse momento de deserto, nesse momento de saque babilônico, nesse momento que os órgãos vitais de Abraão e Sara estão mortos, é importante que nesse momento eu e você faça como diz a oração do profeta Abacuque: todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Então tenha audácia, para que no deserto, no momento das perdas, nos momentos trágicos, que você possa ter a mesma ousadia do justo Jó. Deus deu, Deus para si tomou, louvado seja o nome do Senhor. Isso não é ser crente circunstancial. Independentemente do momento que eu estou vivenciando, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Essa é a oração do profeta Abacuque. Graças a Deus. Então o profeta estava lembrando o que ele mesmo tinha visto nas Escrituras, as manifestações que tinham ocorrido no passado, mas que poderiam ocorrer também nos tempos modernos. A época de Abacuque está cheia de sofrimento, e claro, irmão, que ele deseja a intervenção divina. É o que eu faço sempre. Eu vi o pastor Nestor aqui dizendo que a gente manda Deus ir, né? Mas é para a gente ir, mas é para pedir para Deus ir sim. Além de você ir, você tem que pedir para Deus também visitar sim. Visitar a obra dele, visitar as pessoas. Então são duas coisas, uma não exclui a outra. Deus já mandou você ir, você tem que ir, mas você deve orar também para Deus fazer a obra, para Deus dizer. Tem coisa, irmão, que você não faz, mas que Deus pode dar um sonho para a pessoa. Eu lembro de uma pessoa que chegou para mim e disse: pastor, estou indo para outra denominação, quero congregar. Eu falei: claro, irmã, tudo é obra de Deus, não há problema nenhum. Muito bem, mas a irmã não quer orar. Nem adianta o senhor vir falar, pastor, porque eu já tomei a decisão. Bom, então não entendi o que você veio fazer aqui. Você já tomou a decisão? Vá em paz. Por que você veio falar para mim? Você veio falar para mim, eu imagino que você queria ouvir uma mensagem. Não, já tomei a decisão, tá? Então eu vou orar, e que Deus te abençoe na nova denominação que você está indo. Só quero fazer uma pergunta para a irmã. E se nessa noite Deus te visitar e te mostrar, mudar o seu rumo, você já tomou mesmo a sua decisão?
Aí o olhinho dela começou a encher de lágrimas, né? E se você sair daqui, Deus usa alguém com uma palavra profética, você já tomou mesmo sua posição? Aí ela se abalou, né? Falei, se eu fosse você, eu orava mais 30 dias. Porque pelo que eu estou percebendo, você não orou nada. Isso, a voz celestial, estão trocando como se troca carro. A pessoa veio, entrou na igreja, arrebentada, sem nada. A igreja, através das escolinhas bíblicas dominicais, ensinaram, mostraram, cresceu, produziu. Agora a Assembleia de Deus não serve mais. Agora eu quero ir numa igreja mais sofisticada, mais helenizada. Perdeu a origem, perdeu a identidade, dá dó. Vai naufragar. Não porque nós ministramos palavra de maldição, não, pelo contrário, porque eu entendo perfeitamente que tem gente que está, sabe aquele coqueiro que está plantado aqui na frente de um vaso? Ele não sai daquilo, irmão, porque o vaso não comporta um coqueiro, é enfeite. Se quiser que aquele coqueiro cresça, você tem que tirar ele daquele vaso e pôr numa terra caprichado para ele poder crescer. Tem crente assim, irmão, que aqui é um coqueiro, não adianta, está no vasinho. E às vezes quando muda de terra pode ser que ele desenvolva. Só que tem planta que morre também quando sai do vasinho. Então que Deus tenha misericórdia de nós, que a gente tenha sensibilidade espiritual e não tome atitudes precipitadas. Ore, busca, Deus fala, Deus vai confortar o seu coração, se é o tempo de você tomar posturas, decisões. E nesse caso só tem um que pode fazer a intervenção divina, irmão. Não adianta eu ficar querendo convencer a pessoa, não tem como, irmão. Mas Deus é poderoso para visitar os corações. Então tem coisa que eu tenho que pedir para Deus visitar mesmo, e tem coisa que eu mesmo tenho que visitar. Eu tenho que ir, porque Deus já mandou fazer isso. Às vezes visita, por que você não vai visitar? Mas tem coisa que é Deus que tem que visitar, não tem jeito de você intervir. Coisas sobrenaturais. Então uma coisa não exclui a outra. Essa intervenção de Deus seria um ato de misericórdia, porque Deus é misericordioso, para abrir a mente daquela pessoa, para descortinar a mente do seu povo, que estava sendo destruído e não se tocava, que estava sendo punido com os juízos de Deus, e não se arrependia, não percebia, que aquelas eram consequências dos seus atos pecaminosos. Não se tocava, irmão. Tem gente assim, irmão, que não se toca, né? Está vendo que a situação, mas não reage. Era assim o povo naquela época. Mas tinha um grupo piedoso que estava percebendo as coisas. Algumas vezes precisamos do toque sobrenatural de Deus. E aí não é intervenção humana, irmão. Tem coisas que é o toque sobrenatural de Deus, da sua presença, da tua graça. Sexta-feira nós estávamos aqui no culto de ensinamento, e uma irmã veio dar um testemunho muito profundo, rápido, um testemunho rápido. Ela só disse que a menininha dela engasgou, e ela entrou em desespero, quis clamar pelo pastor, pelo bombeiro, pelo marido e tal, e ela clamou o nome de Jesus, né? Então a menininha jogou um pedacinho de frango que estava engasgando. Muito bem, a menininha voltou ao normal, já estava ficando roxinha, porque estava sem ar, mas aí voltou ao normal, ficou boazinha de novo, voltou a se alimentar tudo certinho, 2 aninhos. Ela disse que ela colocou a menininha na cadeirinha para ir para a escola, e a menininha falou: mamãe, Jesus é lindo, né? Aí ela, da onde que ela tirou essa ideia, né? Por quê? Por que, filhinha? Porque estava, porque Jesus é que bateu nas minhas costinhas aqui para eu, porque Jesus teve ali, o cabelo dele é assim, assim. Irmão, nós precisamos aprender a invocar mais o poderoso nome de Jesus. Nós temos que invocar mais o nome de Jesus. A intervenção de Deus, o sobrenatural de Deus é fundamental no nosso cotidiano, na nossa vida, irmão. Nós não podemos viver só na nossa racionalidade, sabe? Por que as igrejas morreram? Por causa da racionalidade, da liturgia sem vida. Não, nós precisamos ter vida. Jesus ressuscitou dos mortos, Ele está vivo, e Ele opera em nosso meio. Então invoca o nome de Jesus, clame. Jesus é o mesmo. Então nós temos que fazer também a fé avivar. O que é aviva?
torna a dar vida. Essa é a ideia, tá? Então, algumas vezes as coisas fogem do controle. É verdade, tem hora que você não tem mais chão, irmão. Tiram você da sua zona de conforto. Então, e nós precisamos do quê? Da intervenção divina. Tem hora que não tem mais, irmão. Tem hora que esquece. O diagnóstico do médico é 1 mês de vida. Não tem mais o que fazer. O meu caso mesmo, não tem que entubar e fazer a traqueostomia. Não tem mais o que fazer. Mas aí é a hora da igreja entrar em ação, irmão. Clamar, buscar. Enquanto a vida, a esperança. Orar, clamar, pedir para Deus, sim. Senhor, visite, intervenha. Nós precisamos do sobrenatural de Deus naquela causa. Não temos, irmão, que clamar pela graça de Deus. Portanto, com base na profecia, na oração de Abacuque, ele tinha ouvido. E ele solicitou com toda a confiança que Deus fosse Deus, né? Deus, haja. Não tem mais para onde a gente recorrer. É nesse movimento divino. Ele quis certificar-se que não haveria um julgamento divino generalizado, mas que Deus iria proteger os inocentes. Então, ouvi, Senhor, a tua palavra, isto é, com o ouvido do coração. Os outros profetas também foram assim, tiveram a sensibilidade. O que continha a palavra de Deus? Julgamentos para aquela nação, julgamentos tremendos contra os ímpios. Então ele vai orar a Deus, para Deus ter misericórdia. Ele sabia que o julgamento viria. Mas tem umas coisas interessantes, irmãos. Tem hora que a gente não vai sair, não vai conseguir sair da batalha, mas Deus vai te dar armas poderosas para você vencer a batalha. Olha que interessante. Sabiam disso? Olha a festa do Purim com a rainha Esther. Não tinha mais jeito de fazer um novo decreto e falar, não pode perseguir o povo judeu. O povo judeu ia ser perseguido, estava todo mundo armado. Mas o rei vai falar, não, mas o povo pode se defender. Então, às vezes, Deus não nos tira da luta, mas nos dá estratégias, condições, capacidade espiritual, moral para o enfrentamento. Não é simplesmente te tirar da batalha, te tirar da luta que você está vivenciando. Não, mas Ele vai te dar condições de você superar essas circunstâncias. Ou também vai tirar literalmente. Então são várias situações. O importante é compreender o sussurro divino, né? Em outras palavras, tenha sensibilidade. E na oração dele fala, temi. Não é medo, porque o medo é excluído de nós com o amor de Deus. O amor de Deus liberta a gente dos nossos medos. Isso aqui é algo, é o temor que a gente chama de temor piedoso. É aquele sentimento de fé, de admiração frente ao poder de Deus, a grandiosidade de Deus. E ele fecha então com a expressão, torna a dar vida para o povo do Senhor. Torna a dar vida. Ele vai pedir uma ressurreição, né? Tornar a dar vida. Ressuscita. Então Abacuque, profetizando, ora para que venha rapidamente. Mas isso nós somos assim, né? A gente sempre pede, a gente quer tudo na hora, né? E a oração profetiza que isso venha a ocorrer. Ele entendeu, por uma perspectiva divina, que Deus estava prestes a intervir no meio do seu povo. Intervir contra o quê? Intervir para acabar o assédio caldaico sobre a Judéia. Os castigos que os caldeus estavam implementando para o seu povo. Abacuque implora a Deus, durante esse intervalo, que ele poderia cuidar, né? Seu Israel, né? Sua obra, o seu povo, que ele está falando do povo de Israel. E ele queria que esse povo mantivesse vivo, porque a maior parte dos povos que são levados para o cativo, eles são absorvidos pelas culturas dominantes. E sendo absorvidos pela cultura dominante, eles deixam de servir ao Senhor, eles deixam de servir a Deus. Então, no meio dessas calamidades, Abacuque ora para que o povo judeu não fosse absorvido pelas culturas dominantes, ou seja,
pelas culturas mundanas, que ele continuasse sendo um povo testemunha. Agora ele sabia que a indignação de Deus não tinha mais como aplacar, porque eles tinham chegado ao limite. Então ele vai pedir misericórdia. Os anos aqui mencionados parecem claramente aqueles em que os judeus estavam sob o poder dos caldeus e a Judéia completamente isolada. Em outras palavras, é como se ele dissesse assim: estou sofrendo, ó Senhor, por sua obra, ou seja, pelo povo judeu. No meio dos anos, revive-o, restaure o povo judeu à sua própria terra, antes que os anos designados para o cativeiro expirem. Ele não queria que se cumprisse, esperasse 70 anos de poder babilônico. Deus, intervenha, faça alguma coisa, entra com providência. Mas, como era impossível, então ele fala: então tenha misericórdia, pelo menos. É isso que eu estou dizendo. Há momentos que a gente só pode pedir misericórdia mesmo, irmão. Não tem mais o que fazer, não dá mais, já o negócio tomou uma proporção. Então, pelo menos, Senhor, tenha misericórdia. Então essa é a ideia e o contexto do nosso texto áureo. O primeiro tópico da lição fala: o clamor pelo avivamento. O clamor pelo avivamento, que é a intercessão angustiada do profeta Abacuque. Então, sofrendo tudo isso que eu já compartilhei com vocês, ele, como sendo mensageiro de Deus, ele vai de todo o coração pedir para Deus essa intervenção, que Deus intervenha, que Deus visite aquele povo que estava trazendo um ataque contínuo do povo de Israel e tirasse eles dali, né? Além disso, o que mais angustiava o profeta era o fato de perceber que Deus aparentemente não estava agindo prontamente, aquela ideia do lucro imediato, né? Ele queria uma intervenção imediata. Aí, ao não ver isso, então ele fala: Deus, tu és Deus, tu és o Senhor, tu podes intervir, tu podes mudar tudo, porque tu és Deus. Ele está fazendo essa ideia: o Senhor é Deus, para o Senhor é um soprinho, resolve tudo. Então ele está tendo essa oração angustiante aí, nesse contexto. O profeta clamou a Deus, indagando-lhe o porquê de não haver resposta do seu clamor, diante de tanta violência, de tanta iniquidade, diante de tanta destruição, de tanto litígio, que era explícito, todo mundo estava vendo. Por que não há uma interferência? Por que não ocorre? Essa é a oração angustiante dele, nos versículos 2 a 4. Bom, aí dá a entender que Deus foi indiferente, pelo menos através dos versículos 2 e 4, dá a entender que há uma indiferença de Deus, mas não há. É a percepção que a gente tem. Não há diferença de Deus na impiedade. Não há indiferença de Deus na impiedade humana. Na verdade, o que ocorre é que Deus é misericordioso. Então ele dá o tempo para que as pessoas se arrependam. Essa é a ideia, antes dele colocar o seu juízo. Por isso Deus enviou Jesus com a mensagem para salvar a humanidade, mesmo havendo tantas atrocidades humanas. Mas infelizmente a maioria não aceita o grande amor de Deus, por causa do pecado do homem. Entretanto, nós sabemos que haverá um dia que todos que desprezam a palavra de Deus sofrerão as consequências. Salmo número 9, verso 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Então o juízo está profetizado. A resposta pronta de Deus. Bom, a resposta de Deus veio de forma bem diferente do que imaginava o profeta Abacuque. Deus que é soberano, que tem a sua presciência, o seu saber, o seu conhecimento anterior, e eu não estou falando de predestinação, de coisas predestinadas, não é isso que eu estou dizendo em presciência. Deus ter ciência de tudo, por causa da natureza dele. Ele, como soberano, resolveu convocar quem? Na verdade, os caldeus que o profeta estava dizendo para voltar, era o chicote de Deus. Olha aí, o profeta não percebeu
que os caldeus era a punição de Deus, era o juízo de Deus sobre o seu povo. E ele achando que, porque ele estava numa perspectiva diferenciada, né? Mas na verdade os caldeus eram o próprio chicote de Deus. Os caldeus seriam a espada de Deus, o chicote para fazer Judá repensar seus maus caminhos e converter-se das suas impiedades, das suas injustiças. Eles tinham ultrapassado todo o limite da tolerância de Deus. Então Deus enviou a punição, como a Bíblia mesmo fala. Ainda que parecesse inerte, Deus não estava indiferente. É que o profeta estava pedindo a intervenção para os caldeus saírem de lá, e Deus estava mandando os caldeus para punir o povo. Está vendo? E isso às vezes não ocorre na própria vida da gente. Às vezes Deus está nos ensinando e nós não estamos conseguindo compreender a lição divina, e estamos pedindo uma outra coisa, num outro contexto, que é uma outra, mas é uma percepção humana, né? Então ele ora daquele jeito, mas Deus estava punindo Israel. Deus mandou o profeta escrever a visão de maneira bem legível, para que pudesse ser vista até por quem passasse correndo. Abacuque 2, avivamento pela palavra. Isso é importante. Ele fala, ouvi a palavra. Então o avivamento que a palavra produz, aliás, os grandes avivamentos ocorreram pela palavra. Martinho Lutero despertou-se para a reforma lendo o livro aos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. John Wesley, o pai do grande movimento do ardor do coração, também se despertou lendo o livro, a epístola de Paulo aos Romanos. Então a palavra produz avivamento. Deus falou e Abacuque ouviu atentamente. O problema é que tem pessoas que não querem mais ouvir a palavra. O problema é que tem movimentos hoje que não tem espaço mais para a palavra. Tem espaço para a parte de louvor, que é muito importante. Uma coisa não exclui a outra, mas tem que haver um equilíbrio, né? Eu já tive situações extremamente constrangedoras. Ser convidado para ministrar a palavra, para pregar num evento de jovens, só que convidaram 50 conjuntos para louvar. Aí começou o culto às 19 horas, cantou o conjunto 1, o conjunto 2, o conjunto 3, o conjunto 4, o conjunto... Quando chegou no número 10, irmão, já era 9 horas da noite, 21 horas. E eu lá só observando, falei, vamos ver até onde vai isso, né? E aí falou, irmão, antes de ouvir a palavra, vamos ouvir também, que os irmãos vieram de longe e tal. Aí ouviu mais uma, aí ouviu mais um, aí era 9h30. Exatamente 9. Você acha que alguém está em condições de ouvir alguma coisa? Irmão, ninguém aguenta, irmão. Olha, a aula, a hora, são 50 minutos. Aí a gente põe a aula dupla, né? Tudo bem, então dá 1 hora, mais ou menos em 30 minutos de aula. Tudo bem, tá bom, tá? 1 hora, 1h20, 1h30, ainda dá. 2 horas já começa a ficar difícil. Você começa já a sentir dor nas costas. Depois de 2 horas, irmão, você pode ser o pregador mais fervoroso da face da terra, mas já começa a haver um problema. E problema para quem? Tanto para as pessoas, por mais que você queira ouvir, mas você já está saturado. Você já ouviu 2 horas de mensagem. Eu acho até engraçado, às vezes, a insensibilidade do próprio preletor. Porque ele está com os 10 pontos dele e não está nem aí não, sabe? Ninguém mais aguenta ver, ele está no 5 ainda. Psicologicamente, você entra em pânico. Fala, meu Deus, ele está no 5º item, agora já são 10h20, que hora que nós vamos sair daqui? Porque você é inteligente, irmão. Então, eu sugestiono os pregadores, nem fala que você vai falar 10 itens, fala os itens, porque senão você já cria um problema antes. Se você estiver no 5º item antes, você fala, meu Deus do céu, deixa eu já usar o celular, você já nem está prestando mais atenção. Deixa eu avisar minha filha que nós vamos sair tarde aqui do culto hoje. Já perdeu a mensagem. Então, olha como nós agimos, como nós reagimos. Então, nós temos que ter bom senso na hora da mensagem. Aí o irmão me entregou 21h45, falei, irmão, pode pregar até 10h30. Eu não ia, né? Eu acho que eu ia ser deselegante. Tá bom, irmão, Deus abençoe. Falei, irmãos, aqui houve tantos hinos lindos, irmão. Olha, um hino mais lindo que o outro. Vocês estão tudo de parabéns. As mensagens que vocês cantaram, tudo pregação. Eu nem vou pregar, irmão, nem precisa. Vem aqui os jovens que eu vou orar por vocês. Orei e devolvi o microfone. Ficou bravo. Não, irmão, tinha que pregar. Falei, como, irmão? O senhor está de brincadeira. Aí fui eu que falei para ele. Que é isso, irmão? O senhor quer que eu prego?
20 é 1h35, irmão. Não, irmão, eu pensei que era para dar a bênção apostólica. Pensei que eu tinha que ser convidado para dar a bênção apostólica. Não dá, irmão. Eu não faço isso. Às vezes, para não ser deselegante, eu dou uma mensagem rápida e fecho. Não vou falar nada, está tudo bem. Eu acho que cada pastor sabe o que está fazendo, ora a Deus e está tudo bem. Tem que ter equilíbrio, irmão. Não pode, sabe? E também não pode ficar 2 horas pregando também, né, irmão? Porque a gente também não aguenta. Isso é da nossa natureza. Irmão brasileiro, não tem foco nenhum. Tem irmão que está olhando para mim, está vendo um frango assado aqui agora. Porque não tem foco, irmão. Está chegando a hora de comer. Sabe essa fraquezinha? Então nós precisamos ser mais focados. Mas também a gente precisa cooperar, né, irmão? Então quando Deus fala, nós precisamos ouvir. Ter sensibilidade espiritual para ouvir. Temer a Deus significa ter um coração generoso, aberto, admirar as maravilhas de Deus. Que Deus grande e poderoso. Não ter medo de Deus, né, irmão? Então é preciso ouvir a Deus e ter temor de Deus. Por isso que ele fala, ouvi e temi. Olha lá, olha que lindo o Salmo de número 111, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, e o seu louvor permanece para sempre. Então, é importante nós ressaltarmos o temor. Deixa eu dizer uma coisa para você. É o temor de Deus que faz com que eu seja um homem fiel, um marido melhor, uma esposa melhor. É o temor de Deus que faz com que você tenha uma postura de luz do mundo e sal da terra. É o temor de Deus, quando não tem ninguém te policiando, o nome de Jesus é glorificado através da tua vida. É o temor de Deus, irmão. Se você pegar a história de José, tudo conspirou para José pecar, tudo. A mulher dando sopa para ele com jovem entre 17 e 19 anos, cheio de energia, longe do pai, precisando de carinho, precisando de afetos. Tudo conspirou. Não tinha a lei de Moisés ainda, não tinha nem a lei de Moisés que diz, não adulterarás. Ele era escravo, teoricamente o escravo está sujeito aos valores e aos desejos dos patrões. Quer dizer, tudo conspira para José pecar. E por que ele não pecou? Temor de Deus, irmão. Tá? Então é o temor de Deus, é o amor a Deus que faz com que eu seja um ser humano melhor, seja um pai melhor. Porque quem não tem temor de Deus espanca filho. Quem não tem temor de Deus desrespeita o cônjuge, é infiel. Quem não tem temor de Deus faz tudo quanto é bobagem. Ao invés de orar para as autoridades, massacra. Todo jeito que não tem temor de Deus, irmão. Quando você tem temor a Deus, você age como sacerdote, como cabeça da sua casa, acolhendo, respeitando, porque o temor de Deus gesta em mim fruto do Espírito. Então o temor de Deus é fundamental para eu viver a minha dimensão de fé. A expressão remete à reverência a Deus em todas as esferas da vida. A falta do temor de Deus é que gera uma pessoa conflituosa. Qualquer coisa, epa, eu sou quase crente da Assembleia de Deus. É quase. Ai, que fraqueza. Mas o temor de Deus gera postura, sobriedade, lidar com as coisas, fundamental o temor de Deus. Logo, ter um estilo de vida que reverencia a Deus. Isso que é o princípio da sabedoria. O clamor pelo avivamento, claro que ele está clamando para que Deus torne a dar vida para o reino de Judá. Então eu tenho que pensar agora nessa palavra profética para os dias de hoje. É pedir o avivamento. Agora, irmão, seja sensato, né? Tem irmão que é saudosista, isso é outra coisa, né, irmão? A pessoa, ao invés de pedir o avivamento, meu Deus, faz a gente ser igual como era em 1911. Não dá, irmão. Para de falar bobagem. Ainda bem que Deus tem bom humor, né? O Senhor ri. Uma oração dessa, Deus ri, né? Não dá para viver mais como 1911, irmão. Não dá, para de falar bobagem. Irmão, o batismo era no rio. Mas hoje nem tem rio mais, irmão. Se for o irmão lá, irmão, estamos sendo perseguidos, o governo perseguindo, não quer deixar a gente batizar aí falou o nome lá, eu falei, mas irmão, mas esse rio está poluído. Mas eu não estou nem aí, é perseguição religiosa. Não, irmão, isso é cuidado sanitário. Você vai querer batizar os irmãos num local sujo de esgoto, irmão? Olha que simplicidade. Então já não é nem perseguição religiosa, é o cuidado com a saúde. É estupidez, né? Então, irmãos,
precisa ter também um pouquinho de bom senso, de juízo, né? Não pode ser tão simplório, simplista assim. O profeta, na verdade, ele faz 3 pedidos para Deus, para a restauração do povo. Primeiro, ele pede avivamento, torna a dar vida, porque a vida é fundamental em qualquer situação. Um dos problemas do Estado, seja brasileiro, Estado de São Paulo, ou mesmo a municipalidade, é que essas instituições não têm vida, não têm alma. Elas são acionadas, provocadas, e aí vai a letra da lei. Então não tem sensibilidade. Então você vê lá um guarda, vou multar, está errado o estacionamento aqui, onde você viu, parou aqui, olha. Aí descobre que há uma professora especial, uma professora com mobilidade reduzida. A professora vem com 2 muletas e chega para o guarda: meu senhor, não estou nem aí, aqui está claro a lei. Porque o Estado não tem alma, meu irmão. O que ele devia fazer? Pedir até perdão, né? Me desculpa, minha senhora, eu vou pedir até para mudar a placa, não é? Mas, como o Estado não tem alma, essas estupidez que a gente vê, essa fraqueza moral, mas ele vai pedir primeiro vida. Toda instituição que tem vida, tem coração, tem amor, tem acolhimento. É fácil você chegar no local que tem vida. As pessoas são generosas, apreciam e protegem a vida, são acolhedoras, você se sente bem, porque tem vida. Onde tem vida é assim. Ele vai pedir para Deus que notificasse a sua obra. Entra com providência. Eu preciso que o Senhor me oriente, notifica. Você sofreu uma notificação, me avise. Ele queria que Deus avisasse. Como que eu posso melhorar? O que eu faço? E por último, ele pede para Deus não esquecer, e claro que Deus não vai esquecer, né? Mas é uma maneira humana de pedir para Deus. Tu és misericordioso, eu sei que eu não vou impedir a tua ira, mas tenha misericórdia. É a oração de Davi. Hoje eu estava lendo sobre ela de manhã, no meu devocional. O que Davi ora lá para Deus? Ele desobedeceu a Deus, contou o povo. Deus, vou mandar a punição. Aí o profeta Natan chega para Davi e fala: 3 possibilidades. Você vai cair na mão dos teus inimigos políticos, vai cair na mão de Deus, ou vem a seca sobre a terra. O que você escolhe? Cair na mão de Deus. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Está vendo a ideia? Eu sei que a ira virá. Então aquilo que você plantou, você vai colher, irmão. É a lei da semeadura. Não adianta. Plantou, vai colher. Mais cedo ou mais tarde, vai colher. Agora, peça a misericórdia de Deus, que você consiga colher sem tanto prejuízo, porque colher você vai, tá? Mais cedo ou mais tarde chega, é a lei da semeadura, mas peça misericórdia para Deus, vem sempre em dobro. Então você peça para Deus: tenha misericórdia, meu Deus, eu plantei, me dê graça, me dê estratégia agora para fazer uma colheita e fazer do limão uma limonada, não é? Colher você vai ter que colher mesmo. Então ora para Deus te dar estratégia para você usar essa colheita da melhor maneira possível. O juízo viria, não tinha jeito, mas Senhor, tu és misericordioso, me ajuda. E Deus é mesmo. E o avivamento, no fundo, é uma questão de vida ou morte, porque se não houver avivamento, haverá morte. Não tem jeito, não tem mais vida, tá? Então o clamor pela misericórdia de Deus, além de clamar por avivamento, Abacuque clamou pela misericórdia de Deus. Aviva, Senhor, a tua obra, e no final, e tenha misericórdia na sua ira. Está vendo? Dê vida de novo. E eu sei que virá o juízo, eu sei que nós vamos colher o que plantamos, mas tenha misericórdia. Então ele usa essas 2 terminologias. Era uma questão então de vida ou de morrer. Por quê? Porque as 12 tribos já tinham sido absorvidas. O Império Assírio, aliás, as 10 tribos do norte, o reino de Israel tinha sido levado 100 anos antes. Tinham sido espalhados as 10 tribos perdidas de Israel. Elas foram absorvidas pelas nações no quais elas foram dominadas. Judá corria o mesmo risco. Estava lá cativo na Babilônia, uma mega metrópole, alta tecnologia, uma das civilizações mais sofisticadas da época. Facinho do judeu ser absorvido. Tenha misericórdia, torna da vida. Assim é o mundo. Aquele seu filho que vai para a faculdade, ele encontra um outro mundo, tecnologia, situações diferentes.
Se ele não tiver tido a boa estrutura, ele vai perder a vida. Tá? Quantos dos nossos perderam a vida? Morreram, sabe aonde? Na faculdade. Eu fui fazer uma das faculdades mais complicadas que vocês imaginam. Ciências Humanas, na Universidade de São Paulo, História. Era uma lavagem cerebral de esquerda. Eu fiquei 1 ano estudando a Revolução Bolchevique. Vê se tem sentido. Trotsky, Stalin e Lenin. Só isso. Fiquei especialista em Trotsky. Só ouvia isso. O professor chegava com a camisetona, com a bandeira comunista no peito. Era só livro, toda a bibliografia. Era só isso. Só estudava. É lavagem cerebral. Por isso que quando eu vejo alguém falando, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Imagina um jovenzinho que não participou de escola bíblica dominical, que não foi batizado com o Espírito Santo, que não tem experiência espiritual, vai sucumbir, sem chance. Mas graças a Deus, graças à igreja que orou por mim, a um pastor que me ajudava, passei por esse deserto, irmão. Hoje eu até agradeço a Deus, eu aprendi muito sobre a Revolução Bolchevique de 1917 na Rússia. É uma bênção, hoje eu falo que é uma beleza, mas eu falo mostrando os erros da Revolução Bolchevique. A manipulação humana, o genocídio que foi contra os povos soviéticos. Então foi bom para eu ver esse lado, né? Mas e os que não viram esse lado? E até hoje bebem nessas cisternas rotas das ideologias, que pensam que vão transformar o mundo. Não adianta, irmão, o problema do homem não é ideologia, o problema do homem é o pecado original, é a mácula do pecado. Então o profeta sabia que diante da decadência espiritual e moral do povo, se Deus não tivesse misericórdia, todo esse povo pereceria. Porque ele estava vendo que 100 anos antes isso tinha ocorrido com as 10 tribos de Israel. Agora Deus é misericordioso. Deus é misericordioso, irmão. O profeta Abacuque sabia que Deus ouve as orações das pessoas que pecam. Deus ouve, irmão. Graças a Deus, isso é motivo de alegria. Agora, qual é a perspectiva? Se arrepende, né, irmão? Tem que se arrepender, né? O que é arrepender? Deixar a prática antiga. Aí Deus ouve. Olha lá, quem busca a face do Senhor, quem se aproxima de Deus, porque Deus é misericordioso. A misericórdia de Deus permanece. Então a Bíblia relata o episódio de Davi, por exemplo, que preferiu cair nas mãos de Deus. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Olha o que ele diz, o texto que eu li hoje de manhã, primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 13. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão dos homens. Olha que bonito, né? Sabe que o homem é vingativo, irmão. Os seres humanos são vingativos. Maior percepção a respeito do caráter misericordioso de Deus, teve, sabe quem? O profeta Jeremias. No livro das Lamentações, capítulo 13, versículo 22, ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Glória a Deus. Que palavra, né? Linda. Então nós temos saída. Vamos clamar a Deus. Nós podemos buscar, né, para enfrentar a depravação moral do mundo, desde a queda, né? Não é hoje. Desde a queda, irmão. Desde a queda até hoje continua essa depravação em relação à moral. E é o que eu disse para vocês, tem gente que está potencializando os seus pecados. Ao invés de potencializar a espiritualidade, tenta despertar os sentimentos carnais, hediondos. A iniquidade não é apenas praticada individualmente, mas institucionalizada. Quando governos impõem para uma maioria a sua visão de mundo, a sua cosmovisão. Isso tem sido uma tragédia em todo o mundo, não é o Brasil, é no mundo inteiro. Governos que desrespeitam as tradições das populações e impõem a sua visão de mundo. Uma tragédia. E depois ainda quer paz, e ainda depois vem pedindo paz. Mas como se você está criando conflito, impondo os seus pensamentos sobre a maioria? E não é isso que acontece em relação à institucionalização do aborto, da falsa ideologia de gênero, de casamento do mesmo gênero. Não é a maioria, irmão. Tem um grupo, sim, que fez essas opções, e como cidadãos, não religiosamente falando, como cidadãos, cada um faz sua escolha. Faz sua escolha, em uma sociedade moderna, mas eu não posso começar a querer doutrinar minhas crianças.
Eu não posso chegar na sala de aula e querer doutrinar as crianças com esse pensamento. Isso não, irmão. Aí o Estado quer fazer isso. Ele vem com aquelas ideias dele e querer... E essa gente que vive uma vida dessa, irmão, eles são carentes do amor de Deus, porque eles não têm salvação, eles sabem disso. Vivem uma vida completamente debaixo de psicotrópicos, debaixo de medicamentos, de novas invenções de drogas, uma dependência do alcoolismo. Agora quer competir com nós. Eu não dependo desses tipos de medicamentos, de drogas. Eu não dependo disso, graças a Deus. Não, irmão, a gente toma um remedinho para colesterol. Não é para ter felicidade. Esse pessoal injeta droga para viver, para escapar da sua vida de miserabilidade. E essa gente quer doutrinar minha filha? Essa gente quer doutrinar seu esposo? Que é isso? Então essa institucionalização perversa. E nós vamos lutar contra isso. Não querer impor para os outros nossos valores. Não é isso. É não deixar que eles querem impor aqui dentro da igreja. Tá? Porque o mundo já não maligno. Eu não espero nada do mundo, irmão. Não espero. Agora não dá para permitir que o mundo entre dentro da igreja e vir com uma conversa bonita, dizendo que nós temos que ser inclusivos. Incluir a prática pecaminosa? Nós não vamos incluir nunca as práticas pecaminosas condenadas pela palavra de Deus. Ainda mais há igrejas dizendo ser cristãs, mas que institucionalizaram as abominações. Nós não podemos permitir isso, irmão. A pretexto de serem inclusivas, aceitam toda a depravação moral, algo contrário à palavra de Deus. Quer dizer, como que você vai servir a Deus, o Deus Santo, se você não quer viver de acordo com a palavra dele? Não dá, né, irmãos? Então a palavra de Deus termina dizendo em Hebreus 12:14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A paz é não ser desrespeitoso com ninguém. Eu não preciso ter preconceitos com ninguém, irmão. Agora eu vou pregar a palavra de Deus, porque a santificação, a palavra de Deus liberta, tem poder de libertar. E coisas de libertação, só Jesus pode operar, irmão. Então certamente o juízo de Deus virá, não tardará. Na ira, lembra-se da tua misericórdia. Então essa é a nossa última lição, que propõe que nós também tenhamos fé como teve Abacuque, e independentemente das circunstâncias, que nós possamos adorar o Deus da nossa salvação. Por isso que ele fecha, e que eu e você tenham essa mesma percepção. Abacuque pedindo o avivamento, que a vida voltasse para o povo judeu, para o reino de Judá, e eu e você hoje, para que a vida permaneça no nosso meio, que nós tenhamos um povo de Deus avivado. Aviva, Senhor, a sua obra. Estamos preparando aí para fechar o nosso grupo, acho que até julho a gente fecha, mas nós temos a nossa viagem para Israel, 9 dias apenas, do dia 16 a 24 de novembro, ali está o WhatsApp, se você quiser receber o roteiro, informações de valores, de custo, você pode entrar em contato. Se você tem recursos econômicos, vale a pena você fazer uma viagem como essa. E nós vamos no próximo domingo, é o primeiro domingo do mês de abril, é o segundo trimestre, abril, maio e junho, e o tema é a família, especificamente um aspecto muito relevante da família, quando a família age por conta própria, ou seja, quando a gente sai do centro da vontade de Deus. Pensa numa aula bonita, venha e participe da aula. Que Deus continue nos abençoando, que você tenha uma nova semana abençoadíssima. Fiquem todos na paz do Senhor.